Agora eu quero mandar um beijo especial para minha linda diva. A diva é uma querida de Pirituba. Aí agora, é Carapicuíba ou Pirituba? Meu Deus do céu, eu me perdi inteira aqui agora. Bom, diva, meu amor, eu sei que você tá aí ligada comigo o tempo inteiro, sempre no programa. Grande beijo pra você e obrigada pelo carinho todos os dias, tá? Minha querida doutora, como vai? Bem, você... Tudo bem? Tudo bem. E você, Parou de Olga? chover, doutora? Mais ou menos. Mais ou menos? Mas a gente bem que estava precisando dessa chuvinha, tá né? Muito seco. Perguntas para a doutora Ivone Zegger, por favor. Vamos lá, o nosso WhatsApp está lá no ar para você. A gente sempre tem muita pergunta aqui dos nossos telespectadores que mandam pelo Instagram, pelo Face, de todas as formas. A pergunta que a gente quer começar o programa agora é a do Roberto Álvares e ele diz o seguinte, doutora Ivone. O meu pai faleceu, já foi feito o inventário da casa que ele tinha com a esposa, segunda esposa. Porém, ela ainda mora na casa, tá? Eu e a minha irmã podemos pedir que ela desocupe o imóvel e nos dê a nossa parte? Bom, Roberto, acontece o seguinte, você tem que entender que uma coisa é você ter direito à casa, como pelo visto ela também teria direito. Ela, casada com seu pai, falecido, ela provavelmente tem direito como sucessora, como meira, e vocês, filhos, também. Acontece o seguinte, a lei tem uma coisa muito interessante e muito clara. Quando há viuvez, se aquele é o único imóvel que o casal habitava, ela tem direito ao usufruto individual. Essa é uma colocação muito interessante, porque não é um usufruto que você pode alugar a casa, fazer o que você quer, como um usufruto normal. Na verdade, você pode sim, ela pode morar e, evidentemente, ela vai morar até o momento que ela esteja viva. É muito complicado, nós sabemos que isso a lei ainda faz tempo, ela vem lidando com esse aspecto, mas não é só a mulher que tem direito a viver ali, se é o único imóvel de residência do casal. Mas também, se fosse o viúvo, o contrário, também ele poderia. Tá? Muito bem. Aqui a Larissa está fazendo a seguinte pergunta. O meu irmão faleceu há 5 meses, ele era casado em regime de comunhão parcial de bens, não tinha filhos e também não tem pai nem mãe. Tá. E todos os bens dele foram adquiridos antes do casamento. Tá? Eu, como irmão, tenho direito? Nossa. Bom, eu não sei, quem pergunta é a Larissa. O que está acontecendo? Como irmão, veja, olha só... Será que é o irmão da Larissa que quer saber? Mas enfim, no caso, o irmão dela teria direito? Se o pai faleceu, o irmão faleceu há 5 meses, ele era casado. Nós estamos, então, entrando no regime de bens. Mesmo que fosse, como você conta, comunhão parcial de bens. Mas o que acontece? Não há filhos, portanto, não há descendentes, pela regra da vocação hereditária, não há pais, na falta de filhos, netos ou bisnetos, em seguida quem vem? Os pais vivos, ou avós, ou até os bisavós, pelo visto não há. Na sequência, a vocação hereditária é o cônjuge, ou inclusive, na atualidade, o companheiro. Portanto, como existe a cônjuge, ela que tem direito mesmo, como você diz, os bens que ele tinha só antes do casamento. Só que ela é a única herdeira. Os irmãos, neste caso, são os herdeiros colaterais, não são os herdeiros obrigatórios. Se ela não existisse, a ex-esposa do seu irmão, provavelmente você receberia tudo, ou os irmãos receberiam tudo, tá? Tá certo. Mais uma pergunta agora é do Carlos Alberto. Boa tarde, Carlos. Casei sem comunhão de bens. Tenho 3 filhos menores. No caso de falecimento do meu marido, como fica a minha situação com o imóvel que moramos? Bom, acontece o seguinte, você está casada numa comunhão de bens, tem 3 filhos menores. O que acontece? Com o falecimento, no caso do seu marido, você será herdeira. Meira, portanto, daquilo que vocês compraram em conjunto durante o tempo do casamento, você tem direito à metade, e aquilo que você não comprou, aquilo que ele já tinha, ou recebeu por herança, ou recebeu
por exemplo, por doação, você também terá direito. Agora, os seus filhos, de toda forma, os 3 são herdeiros. Então, caso ele venha a falecer, a situação do imóvel em que vocês moram continua assim. Você terá direito tanto quanto seus filhos. Ocorre que, lembra que eu respondi a primeira pergunta? Você pode ter, inclusive, o direito de residir, se esse for o único imóvel que vocês tenham a partilhar. Muito bem, pode ir mandando a sua pergunta que a doutora Ivone responde para você. Gente, tem muita pergunta mesmo. Já são 12 horas e 35 minutos. Vocês já perceberam que eu sou bem viciada em hora, né? Engraçado isso aqui, gente. Ele travou. Ah, tudo bem, ele destrava. Vamos lá. Alô, João. João Paulo. Beijo, obrigada por estar com a gente, tá, João? Eu pago pensão desde 2001, quando minhas filhas ainda eram menores. Paguei faculdade para elas, que já se formaram e já estão trabalhando. Pergunta ao pai, devo continuar pagando essa pensão à ex-esposa? Olha só, Olga, olha a confusão que acontece quando um processo não é bem organizado. Por que eu digo isso? Você vê que você está pagando e não sabe exatamente para quem você está pagando, ou para sua ex-esposa, ou para suas filhas, porque, pelo visto, você paga ainda, elas acabaram a universidade. A gente não sabe se no seu processo foi determinado X% para sua ex-esposa, X% para suas filhas. Gente, isso é muito importante, isso faz parte do processo que o seu advogado deve fazer. É um cuidado que você deve tomar. Sabe por quê? O que acontece hoje? Você não sabe, você está pagando para sua esposa, para suas filhas, você então deve... o que o João Paulo tem que fazer? João Paulo, você tem que ingressar no judiciário e pedir até para saber o que está acontecendo. Okay. Ou pelo menos se exonerar do pagamento, se for só para suas filhas. Tá certo. Tá? Juliano, ele é da Vila Mariana. Um beijo, Juliano. Boa tarde para você. Tive um relacionamento homoafetivo por 10 anos, nos separamos há 1 ano e meio. Segundo o meu ex-parceiro, ele não tem intenção de acionar a justiça, mesmo porque ele fez muito pouco nessa relação. Ele tem até quanto tempo para acionar a justiça após a separação? Bom, boa pergunta, que acho que vale para todo mundo, né? Vale para todo mundo, não só para casais homoafetivos, mas casais heteroafetivos, heterossexuais. O que acontece? Quando você está numa união estável, numa relação onde você talvez tenha uma escritura, um contrato, se for uma escritura de união estável, te dá mais segurança. O que acontece? Quando você termina a relação, toda uma série de questões, bens que vocês adquiriram, possibilidade de pensão alimentícia, todas essas coisas são importantes. Mas, muito bem, vocês se separam. Bom, deixa para lá. Isso que você pergunta, quanto tempo eu tenho para depois ele poder acionar, enquanto você não termina essa sua questão, enquanto você não faz a dissolução da sua união estável, ela está valendo. Então, vamos lembrar que você precisa tomar cuidado com isso. Não deixe as coisas para lá, que ela pode prejudicar. Como colocou no papel para começar, coloca no papel para terminar. Muita gente imagina que, não, bom, deixa, isso acaba sozinho. Não existe. Não acaba. Na não justiça tem. as coisas não acabam sozinhas. Não acaba sozinho. Mais uns minutinhos conosco. Tem mais uma pergunta aqui da nossa amiga. Não coloca nome, mas não tem problema, que ela está assistindo. Ela sabe que a resposta é para ela. Perfeito. Eu sou casada no cartório de registro. Casei dizendo cada um tem o que é seu. No caso de eu morrer, diz ela, os meus bens vão para minha filha, que é menor de idade, ou vão para o filho que ele tem fora do casamento? Olha como que é. Eu sempre digo que, dependendo do regime de bens que você escolhe, numa separação é exatamente aquilo que você determinou. No falecimento, as coisas mudam um pouco de figura. Se você se casou ou tem uma união estável, com comunhão parcial de bens, que eu acredito que seja essa, a sua, quando você vier a falecer, o seu esposo, ele vai ter direito, pelo menos, com certeza, a metade de tudo que vocês compraram durante o tempo que vocês estão juntos. E também terá direito, junto com a sua filha, da parte que couber a ela, os dois vão dividir a herança. Então, saiba que isso é muito importante. Escolha de regime de bens. Lembra sempre disso. Mauricéia, alô Mauricéia, boa tarde. Ela diz que o sobrinho mora na casa dos pais
há mais de 10 anos, não arruma casa que já está caindo aos pedaços, já foi feito o inventário do imóvel, Tá. o meu sobrinho diz que não sai, que quer a parte do pai, só que o meu irmão ainda não morreu. Misericórdia. Mas quando isso acontecer, ele não quer sair da casa, eu quero vender. Depois que o meu irmão falecer, o que é que eu faço? Nossa, confuso, Mas tá um hein? pouquinho confuso, Maurício. É pelo seguinte, eu tô entendendo. Deixa o homem morrer então, né? Jesus da cruz, Essa misericórdia. casa, pelo visto, seu irmão também tem uma parte dela. E seu sobrinho tá morando nela, etc. Mas o que acontece? Essa casa, se foi feito o inventário, no inventário sabem-se quem são os herdeiros. Provavelmente, suponho eu, você, Mauricé e seu irmão. Se ele vier a falecer, a parte que couber a ele, se ele não for casado, se não tiver outros filhos, claro, ele terá uma parte dessa casa. Caso contrário, Não. não. Dá tempo para mais uma aqui. Dá. Alô, Clara, Vamos Rio lá. de Janeiro. Boa tarde. Quanto tempo demora para o juiz assinar a minha certidão de nascimento, já que eu me divorciei? Não. Não é nascimento, não, né? Não é nascimento. Com certeza, sua certidão de casamento, e não é assinar sua certidão de casamento. Ele precisa definir ou decidir o seu divórcio e com a sentença do divórcio, o que você vai fazer? Você vai ter que averbar essa certidão de casamento, dizendo que você agora é divorciada. Mas espera um pouquinho, seu advogado deve estar te posicionando, essa sentença vai sair e você vai obter. Fica calma. E você também fala em calma, fica calma. Tem 3.200 e poucas mensagens aqui. A gente está tentando Correr atrás do correr. tempo, né? Tem pouco tempo. Mais 1000 perguntas. Boa É tarde. isso Alô, mesmo. Marli, me separei após 28 anos. Gostaria de saber se eu tenho algum direito. Faz 2 anos que estão separados. Não éramos casados. Bom, Marli, então é o seguinte, você não era casada, provavelmente você estava numa união estável, você precisa ter o reconhecimento da sua união estável e fazer a dissolução. Isso você faz ao mesmo tempo. Se você não tem filhos menores, ótimo, você pode ir direto ao cartório, do lado do seu advogado, da sua confiança, ou se você tiver filhos menores ainda, ou algum incapaz, você terá que ir ao judiciário e pedir essa partilha de bens. Veja, não perca tempo. Se você tem direito a bens ou tem direito à pensão alimentícia, você só está provando ao judiciário que você não está precisando. Corre atrás do seu direito. Vou ver se dá tempo de responder mais essa. Tenho lá. união estável e 4 filhos de uma outra relação. Com o meu atual companheiro não temos filhos. No Ok. caso do nosso falecimento, Aham. meus filhos serão herdeiros dos bens? Não, no caso do falecimento de vocês dois, Isso. evidentemente, o que acontece? É uma palavra que eu vou comentar com vocês, chama-se comoriência. Quando ambos falecem ao mesmo tempo, pode acontecer num desastre de avião, Pode. num problema numa autoestrada, etc. Então, o que vai acontecer? Ele vai passar, por exemplo, o que ele tem para você recebendo, seus filhos terão direito. Ou, se for alguma coisa diferente, lembre-se, seus filhos que não são dele sempre terão direito àquilo que você receber ou tiver. Doutora Ivone Zegger, @Ivone Zegger. O nominho dela tá na tela, por favor? Olha lá, ó. Tá vendo? Isso, É facilita. assim. Escreve Zegger e fala Zegger. Exato. Tá indo conhecer a netinha? Tô indo conhecer a netinha, mas Eita! semana que vem eu tô aqui. Coisa boa. Tô aqui para responder as perguntas de vocês com todo prazer. Vamos fazer tudo que der. Vamos, e amanhã Vamos. a gente estará aqui com vocês a partir do meio-dia. Eu tô ficando louca. Presta atenção. Serão herdeiros dos bens? Não, no caso do falecimento de vocês dois, Isso. evidentemente, o que acontece? É uma palavra que eu vou comentar com vocês, chama-se comoriência. Quando ambos falecem ao mesmo tempo, pode acontecer num desastre de avião, Pode. num problema numa autoestrada, etc. Então, o que vai acontecer? Ele vai passar, por exemplo, o que ele tem para você recebendo, seus filhos terão direito. Ou, se for alguma coisa diferente, lembre-se, seus filhos que não são dele sempre terão direito àquilo que você receber ou tiver. Doutora